E aí, Tricolada, tudo bem? Sou Alexandre Antônio, estou aqui para mais um vídeo. Vocês aqui me conhecem do canal. Eu estou sempre falando sobre notícias do Fluminense, sobre análise de jogos e hoje o tema é a volta do Sandrão. Vamos lá. Sandrão começou lá nos primórdios de 2010 como vice-presidente de esportes olímpicos. Depois foi alçado à vice-presidência de futebol pelo então patrocinador Celso Barros. Todo mundo sabe que o Sandrão é uma indicação do Celso Barros, a vice-presidência de futebol na época, e ele comandou, e o seu serviço, o seu trabalho no Fluminense foi muito facilitado pelo poder econômico que o Celso Barros tinha com um grupo de jogadores na época. Vice-presidente de futebol tem que ser um camarada que é bem próximo dos jogadores, trabalha direto com os jogadores, e esse trabalho era muito facilitado pelo carisma e pela simpatia que o Celso Barros tinha com os jogadores. Porque o Celso Barros era o homem que pagava o salário da rapaziada. Todo mundo sabe que o dinheiro da Unimed não ia para o cofre do Fluminense. O dinheiro da Unimed ia para o bolso dos jogadores. Então o Sandrão chegou à vice-presidência com todo esse apoio do grupo de jogadores. Foi muito facilitado o trabalho dele como vice-presidente de futebol. E ele conquistou, junto com um grupo de jogadores e com sua torcida, conquistou um campeonato carioca e um campeonato brasileiro. Bem, depois disso houve uma reportagem da ESPN investigativa que denunciou um conflito de interesses. O Sandrão, como vice-presidente, não era remunerado pelo clube, mas a empresa do Sandrão tinha um contrato com a Unimed, que na época era a patrocinadora do Fluminense. E o Sandrão recebia o seu salário, o seu contrato da sua empresa de esporte junto à Unimed e ao mesmo tempo era vice-presidente de futebol do Fluminense, que era patrocinado pela Unimed. Então a ESPN viu nisso um conflito de interesses e o Sandrão se sentiu no ano de 2013 desconfortável para permanecer na vice-presidência de futebol devido a essa denúncia. Não estou fazendo esse vídeo para dizer se há ou não um conflito de interesse nisso aí, somente para informar vocês sobre isso. E em 2013 Sandrão saiu devido a esse suposto conflito de interesses, de receber pela patrocinadora, sendo dirigente do clube patrocinado. Bem, depois desse tempo, desse espaço de tempo em que o Sandrão esteve à margem do Fluminense, ele sempre era solicitado pela Netflu, canal um dos principais canais de informação do Fluminense, para descer a lenha em Peter Simersen e descer a lenha em Abate. Sempre quando tinha momentos de crise, algum bafafá, alguma fofoca, o Sandrão era chamado para dar o seu pitaco, a sua opinião. E não era diferente com o Celso Barros, não era diferente com outro ex-dirigente. Era sempre solicitado pelo canal para reclamar, para falar, para criticar. Bem, não era de se esperar. A gente sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer, já que o vice-presidente do Fluminense atualmente é o Celso Barros, que o Sandrão de algum modo ou outro voltaria para o Fluminense. Porque a gente não esperava que o Sandrão voltasse ao Fluminense como dirigente em Xerém. O Sandrão vai fazer a ponte, a transição da garotada da base para o profissional. Eu, particularmente, o Alexandre Antônio, não sei se ele estudou no Manchester United, se ele estudou no Liverpool, se ele foi para a Europa estudar. Eu não vou ser leviano e falar que o cara é incompetente para fazer isso. Eu não sei se nesse período que ele foi vice-presidente em 2013 e esse ano de 2019 que ele volta para o Fluminense, não como vice-presidente, mas como diretor da base, que vai fazer essa transição, vamos dizer assim, eu não sei se ele se especializou, se ele aprendeu, se ele esperou esse tempo. E a gente sabe que o Sandrão ele tem uma empresa de esportes que tinha um vínculo com a Unimed na época. E a gente não sabe se essa empresa deu esse aporte a ele para trabalhar com a garotada nisso aí. O que eu lamento nisso tudo é que é uma indicação política. É um dirigente, no caso o vice-presidente Celso Barros, trazendo seu fiel escudeiro de volta
para trabalhar ao lado dele. E o pior é que a gente não sabe se esse dirigente, no caso o Sandrão, é especializado para isso, ele é treinado para isso, ele estudou para isso, ou foi somente uma indicação política. Bem, não era isso que eu pensava que fosse acontecer com a administração do Mário Bittencourt. Eu pensei que ela fosse mais técnica, mais profissional nisso aí, e a gente vê que a indicação política surgiu nessa nomeação. A gente sempre torce, eu sempre torço para que as coisas deem certo. Eu tenho dificuldade para ser pessimista. Tenho uma dificuldade tremenda para ser pessimista. E eu estou torcendo mesmo de coração para que o Sandrão vá lá para Xerém e faça um bom trabalho. Estou torcendo de coração mesmo. Mas não é o caminho que eu queria que o Fluminense tomasse. Eu queria uma coisa mais técnica, uma coisa mais profissional. Não aqui dizendo que o Sandrão não seja isso. Por falta até de conhecimento de qual é o estado, qual o momento do Sandrão. Se ele se especializou ou se ele estudou para assumir essa função no Fluminense. O que nos resta, como torcedor e comentarista, é trazer a informação, e eu trouxe aqui para vocês. Ó, aconteceu isso em 2013, teve esse problema, ele teve um conflito de interesse e ele se sentiu desconfortável de continuar no Fluminense e foi convidado a sair ou pediu demissão. A nossa parte é essa, informar vocês. Não pensei que fosse assim. Pensei que a coisa com o Mário Bittencourt fosse uma coisa mais técnica. Pelo visto, pelo que nos aparenta, não está sendo. Então vamos torcer aí para o Sandrão dar certo no Fluminense, que a transição da garotada profissional seja a coisa mais tranquila possível, mais profissional possível, e que nos resta é torcer para que dê tudo certo. Um abraço, rapaziada. Curta meu vídeo, marque lá no sininho lá para receber novos vídeos, comentem, concordem ou discordem, dê like, dislike, é com vocês, tá? Obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!